aumento de casos de síndromes gripais na Paraíba. Por isso, hoje eu recebo aqui nos estúdios do nosso programa Tribuna Livre a médica pneumologista, a doutora Gerlânia Simplício, para esclarecer nossas dúvidas em relação a esse assunto, começando inclusive falando sobre esse comunicado divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. Doutora, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa, tá? Bom dia, Bruno. Eu agradeço imensamente por estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante para a população e também falar a respeito da vacinação. A gente sabe que esses números têm seguido aumentados por conta do período, que a gente chama período sazonal. Esse período que chove, esse período que esfria, esquenta, então eles são bem propícios ao aumento de vírus. Mas o que tem se destacado nas notificações é justamente o aparecimento de influenza A, causando síndromes gripais. Essas síndromes gripais nas pessoas de idades, idosos, 60 a mais, pessoas imunossuprimidas, crianças também, podem ter os sintomas mais graves, que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. E isso faz com que apareçam casos de óbitos, que a gente tem observado que na Paraíba já aconteceu isso. Quanto à questão, vamos começar pela importância da vacinação. Nós temos, infelizmente, no Brasil, nunca se viu isso, uma campanha contra a vacinação, de pessoas que não acreditam na vacinação, que dão um descrédito na ciência. Enfim, a senhora, enquanto médica profissional, com experiência na área, o que tem a falar sobre a importância da vacinação, principalmente para combater isso que nós estamos falando? Então, a vacinação é muito importante. Nós temos métodos de prevenção. Na população em geral, o principal método é a vacina. Por quê? A vacina ela vai fazer com que nosso sistema imunológico ele produza resposta, produza anticorpos contra esses vírus. E a gente sabe que esses vírus em populações prioritárias, pessoas que são mais idosas, crianças, gestantes, pessoas diabéticas, doenças cardíacas, doenças respiratórias, esses vírus podem promover uma doença bem mais grave. Então a vacinação vem para isso, para evitar que essas pessoas tenham uma forma grave e chegue realmente a ter óbito. Nós temos um período agora, nesse primeiro trimestre do ano, onde os hospitais voltaram a ter ocupações por problemas de sequelas na questão da Covid. E aí, além dessa questão da Covid, você também tem a questão desse período sazonal. São dois fatores que chamam a atenção. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Quem tomou a vacina pode desenvolver o Covid, o coronavírus ainda? Como é que é isso, doutora? Então, o Covid, a gente sabe que o vírus, o SARS-CoV-2, ele promove, sim, infecções virais. E a gente sabe que as vacinas, elas são produzidas a partir das mutações que vão aparecendo. Então, por exemplo, por isso que se fala tanto no reforço da vacina, tomar a quinta dose, tomar outros reforços. Por quê? Porque esses reforços fazem com que você tenha, seu sistema imunológico tenha uma certa proteção contra os vírus de apresentação mais grave. Por outro lado, quem já foi vacinado pode ter Covid novamente? Pode, mas será uma forma bem mais leve, provavelmente com sintomas que são considerados leves. Pessoas que não são vacinadas contra o coronavírus, que é o que a gente tem observado, eles têm tido formas mais graves. E aí eu volto a bater na tecla. Idosos, pessoas com comorbidades e pessoas com imunossupressão. A questão dessa oscilação de temperatura. O momento está quente, pegando fogo, daqui a pouco chove, vai para lá, vai para cá. Eu nunca vi algo nesse sentido, principalmente com temperatura quente. É preciso redobrar a atenção e os cuidados em relação às questões respiratórias nesse período, doutor? Sim, é preciso sim, Bruno, reforçar a hidratação, os cuidados com as lavagens das mãos. A gente tem que pensar que essas doenças elas são transmitidas por gotículas. Então, por exemplo, se você estiver num local onde alguém está infectada com sintomas, está espirrando, tossindo, está eliminando gotículas naquele lugar, né? Então, por isso que a gente recomenda principalmente evitar aglomerações, lugares fechados, lugares que a gente sabe que tem essa mudança climática e a gente observa quem mais sofre com isso, as crianças, as gestantes, os idosos. Eu sempre bato nessa tecla, os idosos e pessoas com comorbidades, porque são esses realmente que quando adquirem uma infecção viral por essa mudança climática, por esse clima que a gente vê quente, vê frio, então isso faz com que realmente apareçam mais casos. E a gente observa março, abril, a gente sabe que esses meses nós não só vamos ter as síndromes respiratórias, nós vamos ter as arboviroses, zika, dengue e chikungunya.
Quanto à questão, falando para os cuidados que os pais devem ter com as crianças. Eu tenho visto muitas crianças aí com síndromes, questões respiratórias, né? Começa ali com a gripe, daqui a pouco até casos de cansaço, que a criança tem que ser levada para um pronto atendimento. E é que a senhora passa também, indica aqui para os pais que estão nos acompanhando. Então, os pais são bastante preocupados com seus filhos. Mais uma vez a gente fala, nesse período chuvoso, mudança de temperatura, evitar aglomerações, ter cuidado com o calendário vacinal dessas crianças, hidratar bem, alimentação normal, certo? Menos industrializados, que a gente vê hoje as crianças ingerindo mais alimentos com corantes industrializados. Então, alimentos naturais. Para quê? Para que a imunidade dessa criança realmente venha a ser efetiva. Doutora, nós queremos agradecer aqui a sua presença com a gente, falando de um tema tão importante, tirando dúvidas dos nossos telespectadores sobre temas de interesse da nossa sociedade. Eu que agradeço a Tribuna Livre e a você também, Bruno, por esse momento tão especial de a gente falar um pouco das doenças respiratórias. São 7 horas e 30 minutos agora, a gente vai pagar um rápido intervalo comercial e volta já, não sai daí não. Tribuna Livre.